Pode começar. Boa noite a todos. Eu vou apresentar sobre a Espanha. Volta. Eu vou falar do nosso diretor executivo, que é da Votorantim, que é uma multinacional. Ele foi lá fazer um curso, que é para ter mais aperfeiçoamento. A Espanha, ela tem hoje aproximadamente 46,5 milhões de habitantes, tendo como capital a Madrid, como a maior cidade da Espanha, com 3,3 milhões de pessoas. A cultura dela. O bolero é mais tranquilo, o estilo mais antigo, é uma dança agradável, elegante. O flamenco é uma combinação de músicas, dança e as letras, cujas origens são culturas ciganas. As comidas de gaspacho, que é uma sopa base de tomate e pepino e muitas pimentas. Vai de cada gosto de qual, porque pode ser que tem uns que gostam menos, outros mais, né? E é muito popular no sul da Espanha. A tortilha é uma espécie de omelete feito com batatas fritas e ovos. Bom, idioma. O idioma desse país é a língua espanhola, mas estabelece uma existência de línguas cooficiais, que é o basco, o castelhano e o galego. O clima da Espanha pode ser dividido em três tipos principais, que é o clima mediterrâneo do sul, o clima continental no centro do país, o clima oceânico atlântico do norte e oeste. O clima mediterrâneo no sul é uma região muito seca no verão. O clima continental no centro do país é uma região variável, é verão e inverno. E o clima oceânico atlântico no norte é uma região que faz muito frio. O fuso horário desse país é diferente do fuso horário brasileiro de Brasília, Cuiabá e Madrid, Espanha, que em Brasília, Madrid, são 5 horas de diferença. Por exemplo, quando em Brasília é 21 horas da noite, em Madrid é 2 horas da manhã. E em Cuiabá, quando é 21 horas da noite, em Madrid é 3 horas da manhã. A moeda. A Espanha, ela faz parte da União Europeia. E eles adotaram a moeda euro. O visto desse país é desnecessário, né, para quem fica até 90 dias, ou seja, quem fica até 3 meses nesse país. A gastronomia. A paella é um prato mais famoso que tem, tradicional culinária espanhola, é desenvolvido bem mais tarde. Ela comporta camarões, uvas e bombons, sempre com açafrão e azeite de oliva. O pisco nada mais é do que um prato feito de diversos legumes fritos, geralmente acompanhado por um ovo frito também por cima. O Museu do Prado é um dos mais importantes da Espanha e um dos mais importantes do mundo. Apresenta belas e preciosas obras de arte. Está situado em Madrid e foi construída por Carlos III. O Teatro Real da Ópera de Madrid é considerado um dos mais importantes, não só na Espanha, mas em toda a Europa. Em suas representações, destaca-se atualmente a presença da família real. De principal Madrid apresenta uma vista deslumbrante da Avenida Gran Via de Madrid, levando terraços da cobertura, restaurante e bar de coquetéis. A reserva do carro foi feita no Red Palace.
Aí ele saiu de São Paulo às 18h55, chegando em Paris 11h10, no caso. Aí ele teve uma outra parada, troca de avião também, ficou esperando em torno de 1 hora e 5 minutos. Aí ele saindo de Paris, no caso, meio-dia e 15, e chegando em Madrid às 14h25. A duração de ida foi de 20 horas e 52 minutos. E na volta, ele saiu de lá no na sexta-feira, né, 11 de agosto, às 6 horas da manhã, saindo de Madrid, ele passando por Amsterdã. Aí ele teve também uma espera, também teve 2 paradas, a espera de 1 hora e 35 minutos, aí saindo de Amsterdã às 10h10, chegando em São Paulo às 17h10, e saindo de São Paulo às 23 horas e 10, chegando em Cuiabá, meia-noite e meia. Aqui fizemos uma agenda semanal, no caso, um pouco de tudo, no caso, que ele fez lá durante a semana. Aí eu falei um pouco da ida, da chegada, né? Aí começando pela segunda-feira, já que ele tomou café da manhã, às 9 horas da manhã, com os diretores da restaurante, que foi a empresa que ele foi. Aí ele teve uma palestra, terminando a palestra foi almoçar novamente no restaurante que a nossa colega falou, com os diretores novamente, que perguntaram para o hotel, foi fazer uma visita no museu da Prado. Aí ele retornando para o hotel novamente, ele jantou no hotel indiano, um pouco. Aí no dia seguinte também ele participou de um curso da Votorantim. Aí ele foi também conhecer o porto de Alcalá. Ele retornando para o hotel, depois ele foi conhecer o Teatro Real também. E no dia seguinte, ele teve uma outra reunião com os responsáveis, né? E terminando essa reunião, à tarde ele teve uma palestra e à noite ele aproveitou um pouco para curtir um pouco a cidade. E no dia seguinte, café da manhã novamente com os diretores e aproveitou um pouco, né, para participar no Parque Del Retiro, almoçando. Depois na parte da tarde ele foi no Museu Naval de Madrid, e à noite ele almoçou nos Montes de Galícia, e na sexta-feira ele saiu de Madrid, no caso, e foi chegando em Cuiabá no próximo dia seguinte. Aqui fizemos um pouco da tabela de gastos. Aqui embaixo colocamos a relação de tudo que ele gastou, colocamos em euros, colocamos em reais os valores, no caso, e aqui em cima, porque em restaurante ele foi várias vezes, então a gente colocou todos os valores em um só. Aqui somando o total que ele, em euro, ele gastou 4.635,2 centavos, e em reais ele gastou